na internet, né? A gente já vai começar a gravar agora. Inclusive, vocês podem baixar o cronograma e o plano de ensino. Hoje é basicamente o que eu vou apresentar. Se der tempo, a gente começa o ponto 1, mas tem algumas coisas importantes para falar, além da apresentação, combinar a questão de avaliação, a questão de frequência, como é que fica. Então, isso é basicamente o que a gente vai falar hoje, né? E se der tempo, a gente começa o ponto 1. Mas, assim, tem coisas importantes que a gente precisa combinar e repassar para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Inclusive, gente, eu pedi para a coordenação deixar vocês no primeiro horário, porque é melhor, já que a outra disciplina do dia só demora com a disciplina exclusivamente online, né? Então, para vocês é mais interessante assistir aqui o primeiro horário e depois ir para casa, né? Então, eu pedi a coordenação, sei que isso faltou, eu não sei se eles falaram para vocês que eu tinha feito esse pedido, né? De ficar no primeiro horário e deixar a disciplina de Ademar para o segundo. Mas, enfim, já fica combinado assim. Vai ser sempre... Boa noite, Juliana. Juliana entrou aqui. Juliana, por favor, se puder, dá um toque aí aos colegas. A gente já está online. Obrigado. Então, hoje, pessoal, vou começar apresentando o cronograma. Vocês podem baixar esse cronograma no Moodle, tá? Hoje não deu para a gente agendar data show. E também vocês sabem que o número de data shows aqui na instituição é pequeno. Acho que são 10, né? Não tem condições de conseguir agendar toda noite. Às vezes eu posso conseguir, às vezes não. Então é interessante vocês baixarem o material, principalmente vocês que estão aqui na presencialidade, baixarem o material de aula. No ponto 1 já está disponível, assim como está disponível o cronograma e o plano de ensino, e os slides do ponto 1. Bom, pessoal, deixa a gente começar aqui. Está o link errado, Juliana? Estranho, é isso que estão comentando aqui. Deixa eu olhar se é o... Bom, eu vou ficar nesse aqui, porque aí todo mundo entra nesse. Para aqueles que estão no 10º diurno? Não. E está restrito. Eu coloquei para restringir. O link da turma do 10º diurno é restrito, vocês não podem acessar. Eu só tenho 2 turmas, né, dessa disciplina, 10º diurno e 10º noturno. Não, beleza. Beleza, Juliana. A gente espera um pouquinho. Agora, deixa eu olhar aqui. Sim, esse é esse. Ah, certo. É porque os links que eu coloquei estão certos. Eu coloquei em 2 lugares. Eu coloquei nos avisos e coloquei no link permanente no começo. E, inclusive, a gente vai ficar usando o mesmo link todo semestre. As aulas vão continuar sendo gravadas, mesmo que agora a gente já tenha uma quantidade maior de pessoas, o que é natural, que optaram pela presencialidade, são direito do aluno, cada um veja aí a sua possibilidade. A gente já vinha transmitindo as aulas aqui da instituição, como vocês sabem, então, cada um veja aí. Boa noite, Maurício Heller. Já está entrando aqui alguns alunos. Bom, pessoal, mas assim, de uma forma geral, eu quero dizer que é uma satisfação pegar a turma de vocês novamente, né? Para poder trabalhar esse semestre. Vocês estão saindo
da instituição, né? Então, é uma satisfação poder contribuir com vocês nesse momento, ajudá-los a chegar à formatura. Então, meu papel aqui, meu papel não é ser carrasco, meu papel não é castigar o aluno, meu papel é ajudar os alunos a terminarem o curso de Direito. Agora, é claro, né, preciso que vocês ajudem também, que vocês colaborem conosco. A gente vai trabalhar numa sistemática parecida com alguns ajustes, mas a sistemática vai ser parecida, tá? E é isso que eu quero principalmente explicar hoje, o que essa sistemática vai ser diferente. Por exemplo, a coordenação pedagógica quer que quem optou por presencialidade faça a prova aqui. E está gravando, viu? Eu acho que tem que ser igual para todos. O que eu vou fazer? Vai ser a mesma coisa para todos. Porém, quem está na presencialidade assina a ata e vai-se embora. Entenderam? Para não estar reclamando que não, quem está em casa pode fazer em casa tranquilo. E quem está aqui tem que fazer naquele período. Eu acho que, tudo bem, vocês optaram pela presencialidade, também não podem ser punidos por isso e tratados de forma diferente, né? Então, vocês entregam também pelo mundo e assinem aqui. Até porque eu não quero estar com papel nesse contexto, né? Você ficar pegando papel e papel. Então, a gente vai fazer isso. As provas vão ser iguais, mas quem está na presencialidade assina a ata. Assina a ata e vai-se embora. Então, essas são as diferenças que a gente quer trazer e comentar hoje com vocês, tá? O que mais? Quem está na presencialidade também já sabe que tem que frequentar, só que na semana de estudos individualizados, vocês também não têm aula, você tem que fazer aquelas atividades do mundo, tá? Porque tem uma semana, que é a semana de estudos individualizados. Essa semana vocês têm que fazer os estudos dirigidos, de fixação, etc. Eu vou deixar dois para vocês entregarem agora. Cada professor define a sua semana de estudos, tá? A minha vai ser no dia, deixa eu olhar aqui, tem no cronograma. Em relação à turma de vocês, desse mês de fevereiro, a minha vai ser no dia 23 de fevereiro. Tá? Nessa semana, vocês vão entregar o exercício, os 2 primeiros exercícios de fixação, e vão entregar também os 2 primeiros estudos dirigidos. E vocês que estão na presencialidade também têm que entregar. Agora, qual é a diferença? É que, para quem está remoto, esses exercícios, eles valem presença. E vocês, a presença é efetiva. Entenderam? Vocês, a presença tem que ser aqui, essa presença efetiva. Tem que fazer isso dirigido. Porque não é atividade para a semana não é atividade da semana de estudos individualizados, que vocês também têm aula. Não tem aula comigo, né? Com outro professor tem, porque cada um define a sua. Porque uma coisa que vocês devem ter notado é que essa pandemia, aliás, isso aí não tem a ver nem com a pandemia, boa noite, tem a ver com a questão do MEC. Não vai existir mais curso 100% presencial em canto nenhum. Todos os cursos vão ter que ter uma porcentagem de atividades remotas. Todos. Isso é a determinação do MEC. As instituições podem colocar até 40%. O que cai entre nós, eu não devia nem estar falando, porque está gravando, é muito. Mas aí cada instituição delimita. Aqui, no caso, é a disciplina. Tem disciplina que é 100%, tem disciplina, por exemplo, essa aqui, concretamente, é 25% só, né? E outras são 50%, enfim. Isso varia, entendeu? Agora, a média seria os 40%. E aí é a própria portaria do MEC que permite isso. Então, gente, pode ter na cabeça isso. Nenhum lugar... Até porque a gente tem que olhar que boa parte da nossa vida hoje é feita virtualmente. E, inclusive, para quem for trabalhar, por exemplo, na advocacia, boa parte do curso você faz na internet. Né? Então, a gente tem que estar trabalhando. Entenderam?
Então, pessoal, agora eu vou começar a apresentar aqui, falar um pouquinho sobre o cronograma da disciplina. A disciplina de vocês, em relação ao direito internacional público, ela tem metade da carga horária, tá? Essa disciplina, até bem pouco tempo atrás, não existia na matriz curricular da ACES. E alguns alunos reclamavam, principalmente aqueles que estagiavam na Justiça Federal, já que a Justiça Federal trabalha com direito internacional privado. O pessoal dizia, não, professor, eu estagio, eu não tenho noção de nada, não sei o quê, enfim. Aí, quando houve a mudança para essa matriz de vocês, essa grade, aí realmente foi adotado essa sistemática dessa disciplina no 10º período, tá? Essa disciplina que tem só 36 horas. 36 horas, tá. Por quê? Porque vocês, diferente de RI tem o dobro. Só que RI não pagou direito civil. Então, por exemplo, se eu for falar de sucessões de direito internacional privado, o pessoal de RI não sabe nem o que é sucessões, né? Você precisa parar e explicar. E vocês não, vocês tiveram as cadeiras. Então, 36 horas de direito para direito internacional privado, dá. Direito internacional privado é igual a público? Não. E muitas coisas é até o contrário. Porque, como o nome indica, ele prioriza relações privadas. Claro, existem assuntos comuns. Por exemplo, nacionalidade é assunto comum a direito internacional público e privado. Certo? Mas outros assuntos, por exemplo, contratos, obrigações, a parte de direito de família, a parte de sucessões, aí realmente, reconhecimento de documentos, que também a gente estuda isso, né? Questão de legalização de documentos no exterior. Inclusive, tem uma das coisas mais básicas que eu falo da disciplina e que parece óbvia, só que até advogado cai nessa esparrela. Já vi professor de direito cair nessa esparrela. Gente, só comentando rapidinho. Um documento emitido em um país estrangeiro só pode ser válido em outro país se primeiro for válido no país de origem. Parece óbvio, né? Isso é uma problemática de direito internacional privado. Mas vocês acreditam que eu já vi professor de direito fazer doutorado na Argentina, sendo que o curso de doutorado não era reconhecido pelo Ministério da Educação argentino? E aí eu questionando, como é que você vai reconhecer no Brasil se não é reconhecido nem no país de origem? Porque isso é uma questão básica de direito internacional privado. Qualquer documento, qualquer relação jurídica, só é válida se for primeiro válido no país de origem. Parece óbvio, mas tem que cair nessa esparrela. Aí lá na Argentina diziam, não, só é válido no Brasil. Eu digo, sim, como é que uma entidade de ensino argentina pode emitir um documento que é válido só em outro país se ela é autorizada não pelo MEC brasileiro, mas pelo MEC argentino? Entenderam? Parece óbvio, mas não é. Outra coisa, bem interessante, inclusive os alunos de RI trouxeram o semestre passado. Acho que vocês viram na Netflix. Na Netflix tem um filme chamado Enola Holmes, certo? Que é uma paródia de Sherlock Holmes, que conta a história Foi uma autora que fez uma história usando os personagens de Sherlock Holmes, colocando como se ele tivesse uma adolescente. É até legalzinho o filme. É com aquela menina que é do Strange Things, né? É engraçadinho o filme. Eu estava assistindo no final de semana, né? Não tem o que fazer. Aí, gente, no caso, o Reino Unido, primeiro, o autor Sherlock Holmes tinha domicílio, era Arthur Conan Doyle, tinha domicílio no Reino Unido. O Reino Unido, assim como o Brasil, adota o critério seguinte: depois de 70 anos da morte do autor, a obra cai em domínio público. Conan Doyle morreu em 1930, então no Reino Unido, a obra dele entrou em domínio público em 2000. E de lá para cá você pode pegar os personagens dele e fazer o que você quiser. Lembrando que no Brasil reconhece, em relação ao De Cruzius, o seu último domicílio, ou seja, no caso do Conan Doyle vale a lei britânica. Só que nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eles olham por obra. Por obra. Tá? Ele tem um prazo lá. Isso, na verdade, foi a Disney com o lobby que conseguiu criar.
para que os personagens da Disney demorassem muito tempo. Mesmo assim, seu Mickey Mouse está perigando de entrar em domínio público nessa década. Deve entrar nessa década. Acho que daqui a 2 anos, Mickey Mouse... Por quê? Porque a Disney sempre é muito poderosa, ela fazendo lobby, ela conseguiu que a legislação americana se adequasse aos seus interesses. E aí lá se conta pela criação, não pela data da morte do autor. Acho que é 95 anos. Mickey Mouse foi criado em 1928, então em 23 ele entra em domínio público. E a Disney corre o risco de perder. Perder não, vai ficar em domínio público. Você pode fazer o que você quiser com o personagem, né? Então, pessoal, esses são critérios que a gente vê em direito internacional privado. No caso do Brasil, ele reconhece sempre o domicílio, a lei do domicílio do autor para a questão de sucessões. Certo? Então, no caso do Conan Doyle, aqui no Brasil não tem o que discutir, não. Nem no Reino Unido, né? Que era a terra dele. E segue a lei britânica, a lei do domicílio do decoro. Bom, pessoal, mas prosseguindo aqui, a disciplina de vocês, como a gente falou, ela tem metade da carga horária e ela é dividida. Deixa eu compartilhar aqui. Sim, para quem está aqui, tem isso disponível no Moodle, tá? Vocês podem olhar lá. Maria Eduarda colocando aqui, maravilhoso o filme, Enola Holmes. É bonzinho. Não digo que é maravilhoso, mas é bom, dá para assistir. Pessoal, caso vocês não estiverem vendo aí, por favor, me avisem no áudio, mas eu vou ler aqui e vocês que estão na sala não se preocupem, isso aqui está disponível no Moodle. Está tudo ok, professor. Pronto, obrigado. Pessoal, a primeira unidade a gente vai ter 4 pontos. O ponto 1, e se der, começa hoje, se não der, não começa hoje. Introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Então, a gente vai estudar o que é direito internacional privado, como foi o desenvolvimento dele, aquela parte histórica, né? No ponto 2, a gente vai falar das fontes do direito internacional privado. As fontes do direito internacional privado são as mesmas do público? Sim, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, a principal fonte do direito internacional privado é a lei de cada país, tá? Quem trabalha com direito internacional privado tem que pesquisar a legislação dos países. Então, se você trabalha numa relação de família, numa relação de sucessões, envolve vários países, você inevitavelmente vai ter que pesquisar a legislação de outro país. Hoje em dia isso é fácil. Por quê? Porque a maioria dos países que são minimamente organizados, eles têm um banco de dados, como o Brasil tem, com a sua legislação. Por exemplo, a China, que é um lugar assim, que tem um idioma difícil. A China tem um banco de dados com a sua legislação toda em inglês, traduzida. A Suíça, por exemplo, além dos seus idiomas oficiais, ela também tem inglês, a Alemanha também. Só que no caso da Suíça, em inglês não tem fé pública. Eles mesmo colocam lá. Só tem fé pública nos 4 idiomas oficiais da Suíça, né? Francês, alemão, italiano e romanche. Mas eles têm a tradução em inglês. A Alemanha tem a tradução em inglês também, da legislação comum, né? Tem um banco de dados que tem a tradução. Então, hoje não é difícil. Estados Unidos. Então, hoje não é difícil você pesquisar a legislação de outros países. Eu tenho um cliente que casou nos Estados Unidos, não sei o quê. O problema dos Estados Unidos é a legislação estadual. E aí também tem que ser considerada para quem trabalha relações de direito internacional privado, né? Pesquisar sempre a legislação estadual americana. E isso varia muito de estado para estado. Os mais organizados, como Nova York, Califórnia ou Flórida, não tem problema não, você pode pesquisar. Mas tem que estar em mente que você tem que pesquisar a legislação local do estado, né, no caso dos Estados Unidos. Então, a gente vai ver as fontes. Também são usados como fonte do direito internacional os tratados. Existem tratados de direito internacional privado, como, por exemplo, o Código Bustamante. Mas a principal fonte realmente é a legislação interna dos países. E aí não tem como você correr.
No direito internacional privado também existe a incidência daquelas normas que a gente chama de soft law e normas oriundas de câmaras de comércio internacional, tá? Que são entidades empresariais que atuam no internacional, como a ICC, a Câmara Internacional do Comércio. E aí essas câmaras setoriais, elas têm um poder muito grande no âmbito do direito internacional privado, principalmente em áreas de comércio. Não tem até para, por exemplo, tem para vinho, tem para aço, tudo que é commodity, geralmente tem uma associação empresarial internacional e que ela, por exemplo, ela trabalha muito com arbitragem, trabalha com normas específicas daquela associação, que os associados obedecem, isso é bem interessante. No ponto 3, a gente vai falar de teorias de qualificação. Teorias de qualificação tem duas principais. Existem três, só que a maioria dos autores trabalha com duas principais. Tem uma que é mais complexa, que eu francamente, eu vejo mais sistema anglo-saxônico. No nosso sistema, a gente usa basicamente duas. Que é a Lex Fori, né? Lex Fori e a Lex Causae, ou Causi, dependendo da pronúncia que vocês quiserem. O que é Lex Fori? Lex Fori significa o seguinte: o juiz... Pronto, uma coisa que é importantíssima a gente falar em direito internacional privado. Direito internacional privado, gente, só existe porque é possível que um juiz de um país julgue uma causa usando a legislação de outro país. Sem isso, não é possível. Então, por exemplo, um juiz federal brasileiro, porque a regra é que a competência das relações de direito internacional privado compete à Justiça Federal, no caso do Brasil, com algumas exceções, mas a regra é essa. Ele julga, por exemplo, pode julgar a partir da lei norte-americana, pode. Agora, qual é o problema que vocês já devem estar intuindo? É que o juiz brasileiro não é obrigado a conhecer legislação estrangeira. E se alguém alegar direito estrangeiro, tem que provar a sua vigência. Como é que ele vai provar a vigência? Ele pode pegar uma declaração não, a certidão de um consulado, de uma embaixada. Ele pode pegar uma declaração assinada por 2 advogados inscritos naquele país. Ou o juiz, se ele não quiser pedir, ele pode diretamente pesquisar no banco de dados do governo daquele país, diretamente, e aplicar aquele direito. E, claro, o juiz pode exigir a tradução juramentada. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Se não ouviram falar, não se preocupe não, que é coisa dessa disciplina. Existem alguns tradutores, inclusive aqui em Pernambuco tem, isso aí, eles são registrados na junta comercial, eles têm fé pública. E do mesmo jeito que o cartório, eles cobram por página e é traduzida. A última vez que eu paguei, R$ 70 na tradução, por página. O meu diploma, por exemplo, paguei 140, que é 70 à frente e 70 do verso. Isso já tem uns 10 anos, viu? É caro. Não é baratinho, não. Oi? A menina, a tradutora me cobrou R$ 70 por folha. E o diploma ela cobrou frente e verso. 140. E o diploma atrás não tem praticamente nada. Só tem dizendo assim, registrado, não sei aonde. Só isso. Sim, pessoal, a teoria de qualificação é essa. A Lex Fori é quando o juiz aplica, numa relação de direito internacional privado, ele aplica a sua própria lei, a lei do foro. A Lex Causae, que é a lei da causa, literalmente, o juiz aplica a norma estrangeira. Então, basicamente, são essas as duas teorias principais e aquelas que a gente estuda mesmo. Então, essas são as duas teorias de qualificação. Nenhum país adota só uma, percebam. Depende da situação. E eu gosto, inclusive, de colocar muita legislação estrangeira e pedir para vocês indicarem se ali é Lex Fori, se ali é Lex Causae, qual é a que é aplicada, né? Prosseguindo aqui, no ponto 4, que é o último ponto da primeira unidade, a gente vai ver os elementos de conexão. Elementos de conexão, eles estabelecem uma conexão entre o direito nacional e o estrangeiro. Parece difícil, mas não é. Por exemplo, um elemento de conexão, os dois mais utilizados, nacionalidade e domicílio. Por exemplo, para a LINDB, e a lei, olha, direito internacional privado não é só LINDB não, viu?
Se alguém falou isso, é porque não sabe nada. Geralmente essa galerinha de concurso diz isso, direito internacional privado é LINDB. Não. A LINDB, a legislação brasileira, tem 90% da legislação brasileira de direito internacional privado, a gente estuda ela. Só que ali não tem teoria, ali não tem princípios, ali não tem elemento de conexão, mas não diz que é elemento de conexão. Entenderam? Então é aquela coisa, é a letra seca. Mas não traz os conceitos, não traz as teorias básicas, né? Então, na LINDB, por exemplo, quando ela diz que uma pessoa é capaz de acordo com a lei do seu domicílio. Isso é um elemento de conexão pessoal, porque domicílio é relativo à pessoa. Ou, por exemplo, quando a LINDB diz que um imóvel é regido pela lei do lugar de sua situação. O elemento de conexão é real, porque é relativo a coisas. Então, é elemento de conexão real. Ou quando uma norma diz que as partes, numa relação que tenha direito disponível, por exemplo, na relação empresarial, elas podem escolher o foro aplicável. Duas empresas que celebram um contrato de comércio internacional. Aí o elemento é voluntário. Então, os principais elementos de conexão são os pessoais, que geralmente é relativo à nacionalidade da pessoa. Tem um elemento real, que é relativo à situação de bens. Tem um elemento voluntário, que é decorrente da escolha. E existem outros também que a gente vai estudar. Mas esses são os mais importantes. Por exemplo, o delitual é quando ocorre um ilícito, né, do ponto de vista penal. Porque direito internacional privado, ele trabalha principalmente com direito civil e empresarial. Mas ele trabalha algumas coisas com penal em relação a reconhecimento de sentença para ser executada no exterior. Então, quando, por exemplo, uma pessoa é condenada no exterior e vem cumprir pena no Brasil, que vocês sabem que é possível, então isso também é uma questão de direito internacional privado, homologação de sentença estrangeira, carta precatória também, né? Aliás, rogatória, porque a precatória é interna, rogatória é externa. Pronto, a gente também estuda isso. E aí, pessoal, essa é a primeira unidade, tem esses 4 pontos. Na segunda unidade, a gente só tem 3 pontos, não é porque o assunto diminui, não, é porque concentra. Então, a gente começa ponto 5, conflitos de lei no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Nesse ponto 5, a gente vai ver que, apesar do direito internacional privado colocar que é possível você aplicar uma norma de um país em outro, ou seja, juiz de um país aplicar uma norma em outro, existem limitações para isso. Então, você não pode aplicar uma norma que fraude a lei do país, em questões tributárias, que fira a ordem pública, que seja considerada uma instituição abominável, como, por exemplo, a escravidão. Principalmente, o STF usa principalmente o argumento da ordem pública. Por exemplo, tem uma pessoa que queria reconhecer um casamento múltiplo muçulmano, poligâmico, aqui no Brasil. O STF disse que não reconhecia porque feria a ordem pública. Eu preferia alegar outra coisa, eu preferia dizer que é uma instituição desconhecida. Mas, notem, quase toda situação que o direito estrangeiro não é aplicado, eles colocam a ordem pública. Quase todo o STF coloca, isso aí fere a ordem pública. Porque acaba sendo de guarda-chuva. Então, diz qualquer coisa. Não é aplicada essa norma estrangeira porque fere a ordem pública. Também não quer dizer que é instituto abominável, como pena de morte, né? Alguns doutrinadores, alguns não, a maioria diz que é instituto abominável. Só pode aplicar no país que emitiu. Você não pode reconhecer, por exemplo, a sentença de morte americana aqui no Brasil. Claro, por outros motivos relativos a direitos humanos, a questão constitucional, mas também por isso, porque sendo o instituto abominável, só é válido no país de origem. Mesmo jeito é a questão da escravidão, né? Vocês sabem que a escravidão foi direito no Brasil até 1888. Então, outros países não reconheciam as normas relativas à escravidão no Brasil, alegando que é um instituto abominável. Então, isso aí a gente vê isso no ponto 5. O ponto 6, a gente trabalha bens e obrigações no direito internacional privado. Então, pega uma parte de contratos, imóveis, móveis. Olha, até hoje eu não conheci um país que aceitasse que o imóvel
fosse regido pela lei do seu proprietário. Sempre é a lei do lugar em que está situado. Sempre. Então, se um brasileiro compra uma casa em Miami, Miami não, bota Lisboa, Miami é muito brega. Agora a moda é comprar em Portugal. Já foi Miami, agora a moda é em Portugal. Aí vocês vão dizer assim, não, tem que ser muito rico. Nem tanto. Um empresário desse que tem uma cobertura em Recife, uma cobertura não, qualquer apartamento ele tem condições de comprar um apartamento em Portugal, ou Miami, etc. E muitos têm, viu? Tem muita gente aqui que tem apartamentos. Porque o governo português na crise, agora o governo português deu uma reduzida nisso, e estão querendo acabar, ele estava dando visto permanente para quem comprasse, se não me engano, imóveis a partir de 200 mil euros. Para cidades do interior. Lisboa e Porto eles cortaram. Lisboa e Porto está cortada. Mas, por exemplo, ao redor do Porto é cheio de... O Porto parece um pouco Caruaru, quer dizer, guardado as devidas proporções, né? É uma cidade polo, tem uns 300 mil habitantes, e que ao redor tem muita cidade pequena. Eu gosto muito. Até porque 3 tataravós meus eram daquela região do Porto. Então, eu conheço, eu sempre que vou a Portugal, sempre vou naquela região. Né? Tinha casal que era meu tataravô e minha tataravó, era do Porto, e o outro meu tataravô aqui casou com a filha do chefe de Pancararu. Né? E eu não tenho nacionalidade portuguesa, mas tenho documento de Pancararu, acredito. Eu fico com raiva disso. Pancararu eu tenho. Né? Então, dos dois, eram 2 irmãos portugueses. Né? Um veio casado e o outro casou com a filha do chefe. Aí, eu gosto muito daquela região. Aí tem muita cidadezinha pequena, assim, no interiorzinho. E nem a minha família morava lá no sítio mesmo. Era lá no sítio. Aí, você pode comprar naquelas cidadezinhas perto. Então, por exemplo, de Braga para o Porto são 50 quilômetros. Tem trem de hora em hora. Muito boa, Braga. Muito boa mesmo. É mais ou menos que nem fosse aqui. Belo Jardim aqui, Caruaru. Ele tem uns 70 mil habitantes também. É uma cidade bem legal. Tem uma universidade muito boa. Lugar bom para fazer mestrado, viu? Eu recomendo. Braga. Sim, aí vocês entenderam. Então, aqui a gente vai ver bens e obrigações. E no ponto 7, a gente vai ver a parte de direito de família e sucessões no direito internacional privado. Então, perceba que a gente só tem 3 pontos na segunda unidade. Mas o número de questões para a prova vai continuar o mesmo. É porque um desses 2 pontos últimos, a gente escolhe para colocar 2 questões. Pessoal, agora eu vou falar sobre a bibliografia. A gente tem um streaming a minha biblioteca ela está funcionando como um streaming de livros. Para manuais, ela é muito boa. Então, o último manual sempre tem lá atualizadinho. Tá? Então, em termos de manuais, a gente não tem o que reclamar. Graças a Deus, a gente tem os últimos atualizados no streaming da Biblioteca Digital da ACES. E aí, gente, quais são os 3 principais livros que a gente usa dessa disciplina? Tem um livro do professor Florisval Delomo, atualizado por Augusto Jäger Jr., que é o curso de Direito Internacional Privado da editora Forense. Na minha opinião, é o melhor dos 3, é o mais completo. Curso de Direito Internacional Privado do professor Florisval Delomo. Delomo. Ele é o mais completo. Mas tem outros autores também que são bons. É porque Delomo ele abrange o maior número de assuntos. Delomo é gente boa, ele tem 80 anos. Ele é gaúcho, pronto. O último painel do Comped, ele era o presidente, que eu aprendi meu trabalho. Ele elogiou meu trabalho, né? Muito gentil da parte dele. Eu apresentei um artigo sobre a questão da Constituição da OMS, acho que eu vou usar aqui. E ele era um dos presidentes, era ele e o professor da Bahia, que era os presidentes. 80 anos, é um velhinho, gente boa, lá do Rio Grande do Sul. Né? O outro livro que eu indico é do Jacob Dollinger, atualizado pela professora Carmen Tiburcio, Direito Internacional Privado. Esse livro, gente, ele é mais conceitual, sabe? Esse livro é mais conceitual. É bom também, mas é mais para a questão de teoria geral. O Delomo eu acho mais abrangente. Vocês vão ver isso.
E o último livro é do Valério Mauzuoli, O Direito Internacional Privado. O curso de Direito Internacional Privado de Mauzuoli é bom, só que o de público dele é excelente. Só que cada edição ele está melhorando, porque Mauzuoli parece que é perfeccionista. Outra coisa, Mauzuoli, ele coloca um vídeo no começo de cada capítulo, falando sobre o assunto, dando dicas. Não sei se vocês já notaram isso. Tem o QR Code no começo de cada capítulo do livro dele de público e do de privado. Aí ele lá dá umas dicas sobre o assunto. Então, é muito bom nesse sentido. O livro dele é bom, só que ainda não chega no nível do de público, é porque ele fez um de público excelente. O de público dele é o melhor em língua portuguesa disponível hoje. Não tem pareia. O de privado é muito bom, dá para usar também. Aí pode usar os três, o que eu acho mais completo é o Delombe e Mauzuoli, a cada edição melhor. Eu acho que como o Delombe tem 80 anos e já está atualizando, já está com atualizador, eu acho que o de Mauzuoli é da minha idade, né? O de Mauzuoli, inclusive Mauzuoli vocês podem acompanhar no Instagram, ele é bem ativo no Instagram. Se vocês gostarem do Instagram, ele toca piano, ele posta de vez em quando, ele dá live, né? É bem interessante acompanhá-lo, ele é bem ativo. É uma pessoa mais jovem, né? E eu acho que ele vai conseguir melhorar bastante o manual, porque cada edição, ele está na 4ª edição. O de público dele já vai na 13ª. Então também tem isso, há um tempo. Pessoal, feita essas recomendações da bibliografia, sim, tem um livrinho, eu não vou dizer o autor, até para não gerar dano, que é Direito Internacional Público e Privado para o OAB, que é de juiz federal. É bom? Não. Em público ele é ruim, em privado ele é regular, porque como ele é juiz federal, ele aplica privado. Ele também só diz o que está na LINDB. Praticamente ele reproduz o que está na LINDB. Tem outro livro, que esse eu posso falar do nome do autor, que não é necessariamente, que é o livro do Portela, que tem Direito Internacional Público e Privado junto. Público Portela é bom, em privado ele é regular. Privado ele só coloca o básico do básico do básico. Não é tão bom, de público dele é bom, a parte de público dele é bom. Então, pessoal, esses livros que tem público e privado junto, eu não recomendo nenhum, não. Agora, esses 3 aqui que eu estou recomendando, tem eles na Biblioteca Digital da ACES, a última edição. Ainda não saiu a 2021, mas na hora que sair, está lá disponível. Certo? Vai estar disponível e vocês podem acessá-los, perdão. Gente, agora eu vou falar de avaliação e frequência. Olha, tem algumas coisas que a gente teve em relação à turma de vocês que a gente quer aperfeiçoar. Primeiro, é como fazer a avaliação. Um dos problemas, gente, que eu tive com a turma de vocês semestre passado. Está cortando aqui a internet, Juliana? Aqui está tudo ok, viu, professor? Tá certo, Oswaldo. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, como eu estava falando aqui no começo da aula, a avaliação eu sempre gosto de fazer consultada, subjetiva e individual. Sempre. A prova de vocês vão ter, de novo, vão ter prova, vão ter seminário, daqui para a semana que vem eu coloco o tema de seminário, e vão ter os exercícios que valem pontuação extra. Para quem está remoto, esses exercícios também valem frequência, tá? Então, a gente tem esses três tipos de atividade que valem ponto. A coordenação pedagógica, ela quer que quem opte pela presencialidade faça a prova aqui. Eu não acho justo vocês fazerem prova em 1h30, lembrando que essa disciplina é só de 1h30, né? Começa de 6h30 até 8h10, 1h30, 1h40. Não acho justo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Está gravando. Vocês que estão aqui na presencialidade, vocês vão fazer a prova igual aos colegas. No dia da prova, vocês vêm assinar a ata. Tá? Mas vem assinar mesmo a ata.
Mas, assim, a prova vai ser igual para vocês. Certo? E aí, gente, eu quero combinar com vocês, porque, veja só, da forma que eu estava fazendo o seguinte, dando 5 questões para vocês responderem 2. Só que eu tive muito problema na turma de vocês, até nem tanto, viu? Olha, Letícia, a prova, a coordenação, ela quer que seja, a coordenação pedagógica, nem é de curso, ela quer que seja presencial, mas eu vou permitir que vocês façam no Moodle, vocês não, quem está na presencialidade faça no Moodle, os outros também, mas só para assinar a ata. Não, quem está no regime remoto não precisa assinar a ata. Estou falando é quem está em presencialidade, quem optou pela presencialidade, né? Sim, pessoal, aí o que é que eu quero propor aqui? O que é que eu vou propor esse semestre? Em vez, eu tive nem tanto na turma de vocês. Na turma de vocês eu tive alguns. Na turma de vocês, a maioria que foi para a final reprovada foi por não fazer, e aí eu quero fazer um apelo, por não fazer os exercícios de fixação, todos eles. Então, inclusive, teve gente até que veio reclamar, professor, eu fiquei por meio ponto. Aí eu fui olhar, a pessoa não tinha feito alguns exercícios. Eu digo, olha, se não tivesse esses exercícios, eu até daria. Mas na medida que teve, você não fez todos, eu não vou lhe dar o meio ponto. Porque se você tivesse feito, você não precisaria disso. Então, primeiro apelo, eu quero pedir a todos vocês que façam todos os exercícios de fixação e estudos dirigidos para receber essa pontuaçãozinha, porque às vezes pode fazer diferença na hora de ir para o final. E aí, gente, eu quero que todos vocês se formem, eu só não vou passar vocês de graça, vamos dizer assim, mas eu quero criar mecanismo para que todos vocês consigam ter boas notas, consigam passar, que não seja um processo punitivo, mas que tenha oportunidade, que tenha prazos razoáveis. E aí, de público, eu quero reconhecer o empenho aqui de um colega de vocês, o Oswaldo. Ele, no final, gente, Oswaldo, no mês de dezembro, entrando em contato para trazer as demandas e pendências dos colegas, e aquilo que foi razoável resolver, a gente conseguiu resolver. Então, quero pedir que vocês agradeçam a Oswaldo, e, inclusive, quero pedir que Oswaldo, esse semestre, continue servindo de ponto de ligação, né, para que a gente continue trabalhando. Inclusive, ele quase foi o meu monitor, ficava trazendo as demandas dos alunos que estavam com problema e a gente resolvendo, né. O que foi possível a gente aceitar, a gente aceitou. Então, agradeçam, viu, que às vezes a pessoa não sabe quando tem um colega que fica trabalhando pela turma e que fica se voluntariando, mesmo assim, na época, já chegando o Natal, já chegando a semana de Natal, e entrando em contato com o professor para resolver o problema não dele, mas dos colegas, né? Então, aí eu peço essa parceria e peço à turma que agradeça ao nosso colega pelo trabalho que ele desempenhou, muito importante. Então, pessoal, o que eu quero propor a vocês? É o seguinte, a gente vai fazer a prova em temas dissertativos. Como? Na primeira unidade, e na segunda também, eu dou 4 temas dissertativos. Na primeira unidade, um de cada ponto. Aí vocês fazem uma dissertação de 15 a 25 linhas. Agora, lembrando, é dissertação, ou seja, tem que ser escrito com as suas palavras, não pode ter citação direta nem da legislação, você pode fazer indiretamente, porque tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí eu dou temas amplos para vocês fazerem. E aí, 4, na primeira você escolhe para fazer uma, a escolha de vocês. Todo mundo encaminha pelo Moodle, quem está na presencialidade, vem aqui e assina a ata e vai se embora. Tá? Então, perfeito. É isso, Oswaldo, e os colegas aqui estão dando reconhecimento aqui ao Oswaldo. Eu é que agradeço, né? E deixo registrado o seu empenho em prol dos seus colegas. Isso é muito importante, principalmente no momento difícil que a gente está vivendo. E vocês sabem, primeiro, que a pandemia não acabou. Segundo ponto é que não existe só o problema da doença, existem as questões
que vão desde questões econômicas, de saúde, não só física, mas também de saúde mental, as dificuldades que todos enfrentam, não só da própria pessoa, mas às vezes de um familiar, de um colega. E nesse momento, a solidariedade e esse desprendimento da gente ajudar os colegas é importante e tem que ser feito e tem que ser elogiado quando a gente vê. Então, é isso, pessoal. A gente está vivendo em tempos difíceis, em todos os sentidos. Saúde mental, no aspecto econômico, no aspecto da saúde física mesmo, né? Que, infelizmente, tem gente que prefere fazer não de doido, né? Fingir que as coisas não existem, que a gente está passando por essa situação. E isso é lamentável, eu fico triste. Bom, pessoal, então é isso que eu quero propor a vocês. Fazer a prova em regime dissertativo. Então, só vai ter uma questão e uma dissertaçãozinha para vocês fazerem. Eu posso, novamente, dar o tema com uma semana de antecedência, em relação ao dia de prova. Vocês façam a sua dissertaçãozinha. Agora, lembrando, como é dissertativo, cada um tem que ser exclusiva. Você lê o assunto e você escreve com as suas palavras a perspectiva em relação àquele assunto. Eu prefiro fazer digital. Eu acho que é menos trabalho do que manuscrito e francamente, eu não estou querendo mexer em papelada, não. Mas eu estou entendendo você falar, colocar, né, Wanderson? Colocar no Moodle escaneada, né? Não, basta ser digitada. É até melhor que seja digitada por questão do tamanho, porque você pode exigir um tamanho de fonte específico que todo mundo faz dentro daquela limitação, né? Os seminários, pessoal, a gente vai dividir a turma em 8 grupos, 4 se apresentam na primeira e 4 na segunda. Os temas a gente vai passar daqui para a semana que vem e vai ser parecida, por ordem de inscrição. Vocês escolhem o tema, vocês formem os grupos dentro da limitação e vai ser por vídeos. Por quê? Mesmo, acho que aqui tem umas 8 pessoas que optaram pela presencialidade. Mesmo esses 8 que optaram, que estão aqui, optando pela presencialidade, eles podem querer fazer um seminário com outras pessoas que estão remotas, né? Então, novamente, permitir fazer isso através de vídeo. E até dentro daquela perspectiva que a gente estava falando aqui, que a instituição e o próprio MEC demanda que exista uma carga horária de atividades remotas de qualquer forma. Mesmo que a pandemia acabasse hoje totalmente, essa realidade de ter uma carga horária remota nos cursos de graduação mesmo presenciais, isso não vai mudar. Não, a mesma coisa que leva o judiciário hoje a ter processo virtual. É o mesmo processo de parte da nossa vida corre através da internet, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, né? Porque a gente sabe que a internet a gente tem que ter muito cuidado com ela, cuidado com o que posta, cuidado com o que frequenta, né? Cuidado com o que diz, porque isso fica gravado. A União Europeia tem discutido uma questão muito interessante, que é o direito ao esquecimento. Então, por exemplo, na Corte Europeia de Direitos Humanos, tem pessoas ingressadas com ações nesse sentido. O sujeito fez uma besteira e viralizou na internet. E aí, depois de um certo tempo, a pessoa quer que os buscadores esqueçam. Né? Por exemplo, lembra do caso aqui, no comecinho da internet aqui de Caruaru, que teve a resenha de Jeremias. Então, era um que deveria ter o direito ao esquecimento. Né? E ali ele foi uma das primeiras celebridades do YouTube, né, aqui de Caruaru. E ele, quer dizer, hoje, depois de muitos anos daquilo, então ele quer, não quero que as pessoas me lembrem mais que eu era Jeremias do meme, não sei o quê. Então, tem essa questão do direito ao esquecimento que hoje estão se discutindo. Então, o buscador é sim, porque ali fica para a vida inteira. E a desse eu me dei conta que o meu Hotmail tem 20 anos. 20 anos o meu Hotmail. Quando eu fiz, e eu lembro que eu fiz na biblioteca do Campus 1 ainda, eu ia imaginar que aquele ia durar 20 anos. Não.
Essa semana, mas por outro lado tem os aspectos positivos da internet. Tem um ex-aluno nosso que está querendo fazer mestrado. E aí ele fez um grupo de estudos comigo em 2010. E aqui ele foi, conversou com a menina aqui que trabalha com a pesquisa, Simone. Ela diz, olha, ela com a maior boa vontade, professor, vamos ajudar esse rapaz, o senhor acha o relatório, porque o relatório do projeto 2010.2 não estava nas pastas que estão na sala dela, provavelmente foi para o arquivo. Aí eu achei nesse arquivo o relatório que eu mandei, um carimbo da instituição. Aí ele mandou ele mandou um e-mail tão emocionado, porque a gente achou para fazer uma declaração para ele, agradecendo, né? E ela diz, olha, professor, chega a ficar emocionada com a resposta dele, né? Eu digo, graças ao São Hotmail, que deixou aí esses 10 anos, porque, para vocês que não sabem onde está o arquivo, né, a pasta que está aquele relatório, geralmente as pessoas só guardam, acho que na sala dela 5 anos, né, relatório de pesquisa e tudo mais. E pronto, gente. Então, a gente vai ter os seminários, vai ter essas atividades. Essa semana eu já quero deixar pronto, eu vou deixar para vocês entregarem na semana de estudos dirigidos, para vocês entregarem os exercícios de fixação, tá? E o estudo dirigido também, eu já vou deixar essa semana. Amanhã eu já vou ver se eu já consigo postar. Tem alguns ajustes em relação ao semestre passado. E agora, pessoal, eu queria, e a coordenação pediu isso, e lembrando que eu sou membro do NDE, de algum tempo, que vocês, inclusive para ficar registrado aqui, que vocês falassem quais foram as principais dificuldades que vocês gostariam que a gente levasse para as reuniões com a coordenação pedagógica. Se, por exemplo, dificuldades que vocês tiverem em relação à questão da assimilação do conteúdo, se vocês acham que assimilam melhor o conteúdo sempre no presencial, ou se vocês acham no remoto. Então, eu gostaria de reservar esses últimos momentos para isso. Então, eu quero pedir aí, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, o que é que vocês acharam que ficou deficitário no período passado, né? Pode falar em relação à nossa disciplina também. Então, o que é que vocês querem falar além do Moodle? Porque o Moodle parece que é unanimidade, né? Assim, existe muitas... O que eu percebo é o seguinte, em relação ao Moodle. A instituição, ela escolheu o Moodle como ferramenta. O Moodle é interessante, só que tem algumas coisas que a gente precisa aperfeiçoar nele, né? Mas ele é uma ferramenta complexa e a interface dele não é muito amigável, como acontece com o Google Classroom. Embora ele tenha vantagens e recursos que o Google Classroom não tem. Como, por exemplo, aquela questão de registrar a data de acesso do aluno assessor. Por exemplo, estudo dirigido. Eu olhava, claro, eu não tenho como saber no estudo dirigido se o aluno efetivamente leu. Eu tenho como saber que ele acessou aquele livro que eu disponibilizei. Se ele leu ou não, aí vai pela consciência de cada um. Pronto, Juliana está colocando aqui que o receio dela é em relação a como a faculdade vai ajudar nessa reta final para a OAB. Obrigada, ela gostou da forma que a gente está lecionando e que a gente lidou com o remoto, né? Veja só, Juliana, não sei se você está sabendo, a instituição ela vai disponibilizar uma plataforma de preparação para a OAB para vocês. Inclusive, a gente vai fazer uma capacitação sobre isso amanhã. Essa plataforma é que nem fosse uma plataforma de estudos, vai ser disponibilizada gratuitamente para vocês. Não sei se vocês estão sabendo disso. Não? Não? Eita, será que eu não podia dizer? Agora é tarde. Tem isso. Tem essa plataforma. Já foi apresentada para a gente. Eu digo isso porque numa reunião que a gente teve semestre passado, e era para ter tido hoje, ficou para amanhã, no caso, o pessoal apresentar essa plataforma. Eles mostraram, assim, sobre a plataforma que tem questões, que tem, enfim, que faz simulados da OAB, né? Inclusive, se vocês fizeram OAB, aquele assunto da lei de imigração,
Ele caiu. Eu falei que ele está sempre, todo o exame da ordem de imigração cai pelo menos uma questão. Não sei se vocês viram isso. Caiu de novo lei de imigração. Em direito nacional público, realmente é lei de imigração. Em relação a privado, eles sempre estão colocando alguma questão ou de família ou de sucessões. Oi? Sim, a LINDB. Mas, como eu disse, pessoal, não pensem que estudar direito internacional é só estudar a LINDB, tá? A LINDB não tem teorias, não tem conceitos básicos, não tem os princípios. A LINDB é a lei seca, tá? É a lei seca. Pronto, obrigado, Rosilene, pelo reconhecimento. O que mais, assim, vocês gostariam de colocar que ficou uma coisa assim? Podem falar, pessoal, depois eu vou colocar lá no meu relatório, não vou dizer ninguém assim específico, né? Mas quando tiver a reunião, a ideia é essa, que a gente leve as demandas, né? Uma do geral que a gente já falou que tem aqui é a questão do Moodle, e a instituição optou por ferramenta. A instituição, ela não vai deixar de usar o Moodle, mas ela pode aperfeiçoar o Moodle e a forma que utiliza, né? E isso dá para a gente fazer. Por que eles não vão usar outro? Porque ainda, a não ser que apareça algum programa, por exemplo, se o Google eles fizessem um programa que tivesse as mesmas ferramentas, porque o Google Classroom, ele é muito fácil de usar, mas ele tem poucas ferramentas que a gente possa usar para isso. E como eu disse, mesmo que a gente voltando 100% para a presencialidade, sempre vai ter momentos de ensino virtual. Isso é um processo inevitável. Inclusive, gente, eu até fico preocupado em relação a professores que têm dificuldade de se adaptar, porque a nossa realidade é essa. Claro, se por um lado você sabe que não vai ter mais 100% presencial, também não dá outra coisa. Pronto, outra coisa que eu queria até pedir a opinião de vocês. E a confirmação. Disciplina 100% online, eu acho que também não é interessante. É isso? Professor, Oi? eu queria dar duas palavrinhas, bem rapidinho, porque às vezes as pessoas ficam assim acanhadas de se manifestarem. Mas, antes de tudo, agradecer mais uma vez, né, como Rosilene e outros colegas falaram, realmente o senhor assim, foi muito ativo assim, no sentido de ajudar os colegas, né, benevolente demais, porque, infelizmente, às vezes o corre-corre não deixou que alguns fizessem aquilo que era para ter sido feito, mas mesmo assim o senhor andou mais uma milha, caminhou e, graças a Deus, acredito que quase todos, se não todos, conseguiram êxito na matéria. 90%, veja, vamos dizer assim. Pronto, exato. E os que não conseguiram, infelizmente, não foi por responsabilidade do professor, porque o que podia, eu sou testemunho que o senhor ajudou demais. Aí, veja bem, quanto ao Moodle, realmente é muito complicado. Eu tiro isso por mim, e assim, o que eu escuto, assim, a grita quase que geral, as pessoas têm muita dificuldade. Veja, quanto à apresentação da matéria, não é porque estou na sua frente, o senhor e tem outros professores que passam essa matéria com muita excelência, outros têm grande dificuldade. Sim. Aí, isso, de fato, traz um certo prejuízo. Quanto a passar a matéria, veja, se eu passando, mesmo assim de maneira excelente, feito eu estou lhe dizendo, eu reconheço que o aprendizado, por conta da concentração, é muito maior aí na sala de aula do que aqui em casa. Aqui em casa, para quem tem filho, tem um menino que chora, um menino que quer uma coisa, outro que pergunta. Então, isso traz um déficit, sem dúvida. Feito isso eu disse, é uma coisa inevitável essa questão do remoto. Mas, sem dúvida, o presencial ainda, eu acho que é muito, muito importante, sabe? Aí eu até fico, às vezes, com medo quando vem esse tipo de consulta. Não só essa, feito a gente fez também o semestre passado, porque quando a gente coloca essa eficiência do professor em passar essa matéria, eu não sei nem se a gente não vai estar militando contra o professor. Porque, mas isso, jeito... Oswaldo, não é responsabilidade de vocês, não. Oswaldo está aqui falando. Não é responsabilidade de vocês, não. Isso aí é uma questão, é um processo que, inclusive, é um processo de nível de Brasil até mundial. Entendeu? Exato. Porque tem profissões que tem que se transformar e se adaptar, e, infelizmente, o professor está nesse caminho, entendeu?
mas que eu também sou defensor, né, de que uma aula, quando ela é passada, e você estando presencial, o rendimento seu é infinitamente maior. Eu acho isso. Eu, inclusive, não estou aí presencial, porque como eu tive adaptação quando eu vim da FAVIP, então Certo. não teve o semestre passado, eu tive que pagar nesse. E se eu ou optava por tudo presencial ou por tudo remoto. Então, como eu não podia no contraturno participar por conta do trabalho, Claro. aí tive que optar realmente pelo remoto. Mas, sem dúvida, estar aí presente junto com o professor é outro resultado. Não, eu entendo. E isso também depende muito daquela coisa que você estava falando, né? Tem gente que tem família em casa, que inclusive eu também tenho, minha filha é pequena, né? Então, às vezes ela vem e não tem noção, assim, de que aquela hora você está, e ao mesmo tempo você se sente culpado de não poder atender naquela hora. Mas é isso. Mais alguém queria falar mais alguma coisa? O pessoal aqui está aqui presente. Né, gente? Então é isso. Quero agradecer hoje a participação de vocês. Ainda essa semana eu ainda vou deixar os exercícios já. Dos dois primeiros pontos, eu vou fazer o seguinte. Nessa primeira semana, da primeira unidade, eu vou deixar os dois primeiros pontos, os exercícios. Tanto o estudo dirigido quanto o de fixação. E no começo do mês que vem, aí eu deixo os exercícios, os dois últimos da primeira unidade, e a gente vai fazer também um exercício de fixar, um exercício complementar, que tem o objetivo de ajudar com um ponto extra e também em relação àquelas pessoas que estão com excesso de faltas, seja excesso de faltas na modalidade presencial ou excesso de faltas na modalidade remota, que é a situação que eu gosto de passar um artigo. E aí eu vou decidir. Teve um artigo nosso que foi publicado, inclusive sobre, talvez o tema não é diretamente direito internacional privado, mas com certeza interessa a vocês, é um tema que foi publicado numa revista do curso de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é sobre a questão da violência policial e de transição no Brasil. Esse artigo ele saiu numa coletânea agora e foi publicado. Também tem outro artigo que a gente publicou no Comped sobre a questão dos tratados da OMS, do Regulamento Sanitário Internacional. Aí eu vou analisar qual é o que está mais assim dentro do perfil para vocês, tá certo, gente? Então, eu quero agradecer a presença de todos e de todas. E aí, de antemão, já fica combinado, nossa aula vai ser sempre no primeiro horário. No segundo horário, vocês vão para casa. E aí, a questão da aula do professor Ademário. Né? E é isso, gente. Então, meu boa noite a todos e a todas. Meu muito obrigado. Agradeço o reconhecimento que vocês trouxeram aqui. E quero dizer que esse semestre a gente vai continuar nessa parceria. Né? Como eu disse aqui, eu quero ser um parceiro para ajudar vocês a chegarem no fim do semestre. Eu só não vou fazer de graça, eu quero que vocês façam a parte de vocês também. Mas eu não tenho nenhuma intenção punitiva, pelo contrário, eu tenho prazer quando eu vejo meus alunos prosseguindo, estudando bem na vida e, no momento difícil, trazer um pouquinho de esperança. Então, boa noite e um abraço para vocês. Eu agora vou fazer a chamada com o pessoal que está aqui na presencialidade, pessoal. Então, até a semana que vem. Então, vamos lá. Deixa eu olhar quem é que está aqui. Deixa eu começar. Vocês vão me dizendo que eu não sei o nome de todos, não. Carlos. Deixa eu olhar. Wanderson está. Pedro. Qual é o Pedro que está? Pedro Lucas. Não, você ainda não está na ata, não. Mas tudo bem, não se preocupe não, viu, Pedro? Eu não vou colocar falta, não. Porque eu só coloco falta depois que você tiver com o nome na ata, entendeu? Mas você pediu a presencialidade? Pronto, porque não está aqui. Depois você dá uma passadinha lá. Pronto. Maria Rita. Iago de Freitas.
Ana Flávia. Ana Cláudia, perdão. E Ítalo. Ítalo com H, né? Pronto, gente. Obrigado e até a próxima.